hoje é um marco muito interessante quando a gente lê assim: daqui a 25 dias exatos farão 25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente do Brasil, né? E quando a gente lê aquele artigo 4º, que fala é dever da família, da comunidade, da sociedade, do Estado, garantir os direitos, a vida, eu pararia na vida. Porque assim, a vida hoje, em relação às crianças, é uma coisa assim tão séria. Quando não se morre durante aqueles 28 dias, ou seja, por afecção de origem perinatal, os 28 dias em que a mãe costuma ter algumas infecções ou não chegar a tempo ao hospital, se morre a partir dos 5 aos 25 anos por uma coisa que a Organização Mundial de Saúde chama de causas externas, que são os acidentes e as violências. Então a gente vai falar hoje sobre a violência sexual contra meninos e jovens. Quando eu fui convidado para falar sobre esse tema, a minha sensação inicial era como se eu estivesse passando por um quarto e sentisse alguma coisa que pudesse me atrair naquele quarto. Era algum cheiro. E quando eu chego nesse quarto, eu percebo que tem alguma coisa assim muito nebulosa, uma fumaça, eu não consigo enxergar direito. Com isso, sou obrigado, me sinto na vontade de abaixar quando olho uma cama. Abaixo, olho abaixo de uma cama e vejo assim com muita dificuldade um pinico, um urinol. E nesse urinol eu vejo cheio de fezes, cheio de urina, e eu não consigo sentir o cheiro direito. Eu percebo naquela dificuldade ainda de olhar uma pequena parte desse urinol aberto, uma pequena parte. Eu procuro mexer no urinol e não escuto o som. E eu procuro ver, assim, será que eu estou com diabetes e não estou conseguindo olhar? Será que eu estou com alguma questão de surdez que eu não consigo ver, que eu não consigo ouvir? Esse quarto, ele tem um nome para mim. É o Quarto Brasil. É o quarto que não consegue ainda, e a gente vai ver um pouquinho sobre isso, por que não consegue enxergar a violência sexual contra meninos e jovens. Por favor, pode passar. Onde eu quero chegar? Eu quero chegar no sentido de contribuir com o debate sobre a violência sexual contra meninos e jovens e adolescentes. Isso é onde eu quero chegar. Eu não sei se nesse caminho, se a gente vai conseguir verificar de fato essas muitas situações, essas muitas questões que precisam ser faladas, conversadas com meninos, com meninas, com jovens, a respeito da violência sexual contra meninos e jovens. E eu começo essa conversa como se fosse pela primeira vez que eu estivesse ouvindo esse assunto. Pela primeira vez que eu estivesse ouvindo esse assunto. Eu tinha pensado inicialmente assim, poxa, qual a experiência que eu tenho na articulação de creches e pré-escolas comunitárias de São Gonçalo? Eu penso, capturo um assunto, um caso dado, começo a conversar sobre esse caso dado, sobre um assunto que pode ter realmente acontecido, e aí partilho isso com as pessoas do fórum. Mas aí depois pensei o seguinte, eu quando comecei a analisar esse tema, falei assim, nossa, ele merece muito mais do que isso, a gente precisa avançar um pouco mais. Então eu olhei para esse tema como se olhasse pela primeira vez a essa pergunta. Existe violência sexual no Brasil contra meninos e jovens?
Existe mesmo? Não, porque a gente ouve falar sobre a violência contra as mulheres, contra as meninas, contra as crianças, meninas. Mas e sobre os meninos? A gente não escuta falar sobre isso. Existe o desejo de se cometer violência contra meninos e jovens? Existe esse desejo? Alguém deseja isso? Deseja? E aí eu começo a falar sobre o desejo e pego um pouco do mineiro, do psicanalista, filósofo, saudoso, né? Rubem Alves, que fala sobre o terror do espelho. E ele fala assim: ao que tudo indica, comer um tijolo diariamente faz mal à saúde. Mais do que 2 maços de cigarro. No entanto, nunca encontrei médico que combatesse este pernicioso hábito. Fala um perigo do torresmo, das picanhas engorduradas, das frituras, do açúcar, da vida sedentária, da cerveja, mas sobre o perigo da ingestão de tijolos, o silêncio é total. Claro, não é preciso. Ninguém deseja comer tijolos. A proibição aparece somente no lugar onde mora o desejo. Os bombeiros só são chamados quando existe incêndio. Está proibido inutilmente cobiçar a mulher do próximo, a mulher, o marido do próximo, porque se cobiça, é óbvio. E também está comandado honrar pai e mãe, porque eu imagino, até os escritores sagrados sabiam sobre o Édipo, a sinistra mistura de ódio e desejos proibidos que estão misturados nas relações entre pais e filhos. E se está proibido matar e roubar, é porque esses desejos estão bem vivos dentro da gente. A proibição revela sempre a presença do seu oposto, do lado avesso do escondido. Então, está proibido violar crianças e adolescentes, meninos e meninas? Por favor. Ora, se existe a lei, logo existe o desejo. O Código Penal, aquele que lida sobre os crimes, as contravenções, pessoas que roubam, que furtam, até o ano de 2009, ou seja, foram 69 anos no Código Penal em que se tinha sobre o estupro, no artigo 213, que é o seguinte: constranger a conjunção carnal mediante violência ou grave ameaça. E aí explicava o que seria essa conjunção carnal, essa relação sexual. Por conjunção carnal, entende-se a penetração do pênis na vagina, completa ou não, com ou sem ejaculação. Com isto, e os meninos? E os meninos que eram abusados, que sofriam relação anal, como é que ficava? Então a lei falava: olha, para esses casos tem a lesão corporal. Para esses casos, você tem o delito em que seria essa lesão corporal, que não fala muito. Com isso não se tinha dados sobre o estupro de meninos. Então foram 69 anos com essa ideia. 69 anos com essa ideia. Bom, em 7 de agosto de 2009, ou seja, há quase 6 anos atrás, esta lei é mudada e aí ganha uma nova leitura, uma nova interpretação,
certamente em decorrência da pressão da sociedade. E aí, olha como é que fica diferente essa leitura. O artigo 213, o delito consiste em obrigar alguém, homem ou mulher, a conjunção carnal ou outro ato libidinoso mediante violência física ou grave ameaça. Então, manter relação sexual de forma por ameaça, violência, etc., com homens e mulheres, passa a ser estupro. É o estupro considerado. Qualquer ato libidinoso, de sedução, né? Mesmo que preparatório para a conjunção carnal, já consuma o estupro. Então, as carícias, né? Isto tudo já coloca que é estupro entre homens e mulheres. A tentativa se configura com a prática da violência ou grave ameaça antes de iniciadas as manobras sexuais. Então, aquela fase inicial da relação sexual, se ela é por violência, ela é considerada estupro por homens e mulheres. Então, homens são estuprados? Como assim que homens são estuprados? A gente vai vendo mais à frente. Se existe a lei, certamente existe aquele que é o abusador de meninos e jovens. Quem são eles? Eu coloco ali algumas imagens só para ilustrar, para falar um pouco sobre isso, né? Eu estava fazendo uma leitura sobre os dados de Recife de 2012. Aponta que, dentre os autores, o pai apresenta maior incidência, seguido de tios e padrastos. O pai. Isso parece que não está muito diferente quando a gente trata da questão do estupro em relação às meninas. Parece que não está muito diferente. Outros casos tem os primos, as mães, os avós, padrinhos. Mas como assim a mãe, o padrinho, o avô? E tem também daquele outro lado, já escondidinho ali do outro lado, né, tem o vizinho, o professor, o membro da igreja e outras pessoas estranhas. Então, assim, quando a gente olha para esse quadro, que eu faço ali uma provocação, eu boto uma naja da Índia, que é aquela cobra perigosíssima, né, do Oriente, mais um lobo com pé de carneiro, né? E do outro lado bota um cachorro com aquela cara mansinha. Quando esses meninos são atacados, o que dói mais? Aquele que é o estranho, que é a cobra, que vai dar o bote, ou o abraço de uma pessoa que se conhece, que se é amigo, que se ama, como o pai, a mãe, o padrinho? O que dói mais? Como que esses meninos curam essas doenças, essa agressão? Como é que eles curam isso? Ok? É possível traçar o perfil dos meninos e jovens abusados sexualmente. Estão na faixa de 7 a 14 anos de idade. Muito embora se possa encontrar criança muito mais, com menos idade, ou adolescente com maior idade. Tem casos de 2 anos, tem vários casos. Então, assim, crianças que não recebem muita atenção costumam ser mais vulneráveis. E aí, se eu estou diante de um público em que uma mãe zelosa, um pai zeloso, que cuida dos seus filhos, assim, ora, mas eu cuido dos meus filhos, mas eles foram violentados. Como é que é isso? Então, assim, a maioria dos casos comprovam que quando a criança está sozinha, em decorrência de conflitos, né, aí a coisa da solidão, do conflito
familiar está chateado, etc., aparece a figura do abusador. Fica mais fácil, a pessoa fica mais vulnerável para essa presença, para esse ato do abusador. E essas pessoas, por favor, Val, desculpa. Essas pessoas, elas são cobiçadas. Cobiçadas. Eu lembro que eu estava vendo um filme, O Silêncio dos Inocentes, em que a personagem do psiquiatra canibal fala para a policial o seguinte: só cobiçamos aquilo que vemos todos os dias. Só cobiçamos o que vemos todos os dias. Então, esta pessoa que faz essa violência, esse abusador, logo é uma pessoa muito próxima. Está muito próximo. Seja o vizinho que está observando. Muito raramente, chega a ser acho que 10% das pessoas estranhas. São pessoas que observam cada dia aquela pessoa. Verifica aquele menino, verifica o seu comportamento. Ele pode chegar num momento chave. Dizer assim, poxa, não fica assim chateado, eles estão brigando, né? Vamos sair um pouquinho e tal. Olha, aqui tem uma... E essa pessoa, ainda falando, parece que se tem mais dados do abusador do que dos meninos que são abusados. Porque para isso seria necessário um confronto direto. Seria necessário conversar com os meninos. E aí? Como tem sido a sua experiência enquanto abusado sexualmente? E aí a gente poderia conversar muito sobre isso. Então isso, esses meninos são cobiçados, são vigiados, observados. É chato talvez ficar repetindo isso, mas é importante. Eu acho que eu estou falando isso pela última vez. Da mesma forma que quando eu fazia os meus trabalhos com a população de rua, nos anos 80, 90, eu chegava à rua e dizia assim: hoje é o último dia que eu vou estar trabalhando com essas pessoas. Era verdade, muitas delas nunca mais viram. Eu acho que é um pouco aqui hoje. Eu acho que é falar um pouco para vocês e para mim mesmo. E essas coisas aqui. Por favor. E se existe o abusador e existe aquele que é abusado, a vítima da violência, logo existem os comportamentos. Os comportamentos de abuso, a prática de abuso. Então ela é colocada como comportamento sem contato e o comportamento com contato. Está subdivididos ali. Então essa parte é a parte sem contato, que é a sedução. Seduzir uma criança. Estimular a nudez. Estimular a nudez do menino. Fica aí nu, né? Fazer comentário de naturezas sexuais. Nossa, está crescendo já o seu pênis. Nossa, já estou vendo já os cabelinhos aí. Né? Acho que não tem outra forma de falar isso. Talvez seja menos bárbaro falar isto do que a violência que a gente observa cada dia. Despir-se na frente da criança. É claro que o pai, a mãe, tem alguma relação. Tem pessoas que são avançadas nesse ponto, que se despem na frente dos seus filhos. Mas um adulto desconhecido, que não faz parte daquela relação familiar, o tio, o primo, o irmão, às vezes é complicado. Forçar a criança a compartilhar a mesma cama com o adulto. Chegou esse vizinho aí, vocês podem, vai ficar hoje aí em casa, você pode dormir na mesma cama. Eu acho que tem coisa da privacidade, tem uma série de coisas. Mesmo que tenhamos uma visão assim, muitas das vezes é importante que a gente possa compartilhar o que temos. Se às vezes tem uma cama, não vai botar a visita no chão, mas precisa ter atenção a isso. Expor os órgãos sexuais, o adulto expor os seus órgãos sexuais. Fotografar a criança para uso pornográfico, para colocar na internet, para fazer aula, para chamar os amigos. Né? Drogar a criança a fim de fotografá-la em poses sexualmente provocantes.
outra droga para colocar essa criança numa pose provocante. E hoje, com essa questão da internet, hoje quando eu falo, né, desses 15, 20 anos, fica mais fácil. Filmar a criança em poses sexualmente explícitas. A criança sem roupa, a criança mostrando alguma coisa a mais que um adulto abusador, ao ver, ele vai ter uma outra visão. Coagir a criança a participar de um círculo de pedofilia. Quando a gente ouve a palavra pedofilia, ela tem uma função, ela tem uma história, essa palavra. Porque até o início do século passado, ela era colocada como pedófilo, aquele que ama a criança. Então, a pessoa que amava a criança tinha o nome de pedófilo. Só que este pedófilo hoje, ele é colocado de uma forma, é uma pessoa doente, ela é colocada no CID, na Classificação Internacional de Doença, pela Organização Mundial de Saúde, então doente, mas tem a figura do abusador. O abusador nem sempre é um pedófilo, e um pedófilo nem sempre é um abusador. É meio assim, a gente vai mastigando aos poucos, né? Fazer com que a criança recrute outras crianças para o abusador sexual. Isso sempre é feito, quando é feito, é por base de ameaça. E é coisa da ameaça e silêncio. São dois componentes que a gente pode encontrar na violência contra os meninos e jovens e contra as meninas e jovens. O silêncio e a ameaça. Se você contar, eu mato seu pai, eu mato sua mãe. Se você contar, sabe? Poxa, seu pai vai ficar chateado com a gente tem uma amizade tão longa. O que é mais doído nesta relação ameaça-silêncio? Agora, por favor. Agora, os comportamentos com contato. Excitar, que é provocar a criança com toques e carícias. Beijar a criança de maneira sensual. Como é que é beijar de maneira sensual? É interessante, né? O que é isso? E aí a gente precisa estar atento a essas coisas. Uma forma é que você beija uma criança, de outra forma que é sensual. Como é que você analisa essas duas formas? São muito próximas. Tocar os genitais de uma criança para prazer sexual. Fazer a criança tocar o genital de outra pessoa. Brincar de jogos sexuais. Os jogos sexuais. Masturbar a criança e fazer com que ela masturbe o abusador. Fazer sexo oral. Colocar o pênis na boca do abusador. Fazer sexo oral. Colocar o pênis na boca da criança ou colocar a vagina na boca da criança. Porque, conforme a gente percebeu, a violência contra os meninos e jovens não é praticado só pelos homens, é praticado também pelas mulheres. E quando a gente percebe essa questão, que talvez fosse importante cada vez mais estudar profundamente essa questão do abuso de meninos e jovens, é verificar o seguinte: como as mulheres elas ficam talvez mais camufladas nesta relação com o menino, de que ela não oferece perigo, talvez pudesse verificar quais são os índices de violência que são praticados pelos meninos, que são praticados contra os meninos através das mulheres. Ejacular na criança, colocar objetos, doces, pequenos brinquedos na abertura do ânus e depois tirá-los, penetrar o ânus com os dedos, colocar o pênis entre as coxas de uma criança e simular a relação sexual, o coito, forçar a criança a praticar atos sexuais
com adultos e com outras crianças. Forçar a criança a atividade sexual com animais. É cada coisa assim. E hoje, quando a gente tem acesso à internet, você coloca a violência sexual no YouTube, você vê cada coisa assim, terríveis. Terríveis. Se não tem estômago, não abra e não coloque. Mas que são assim, muito interessantes de perceber. Por quê? Se essas pessoas são capazes, se aquelas pessoas abusadoras são capazes de fazer este ato, talvez alguém muito próximo me possa também ter esse desejo, estar praticando essa história. Por favor. E aí, o abuso, ele poderá ocorrer sem que os nossos olhos estejam preparados para ver. Às vezes é difícil olhar. Por que é difícil olhar? Porque às vezes são coisas tão sutis, são tão imperceptíveis. E às vezes não. Às vezes eu digo, eu não acredito. Eu não acredito que um pai vá molestar o seu filho. Eu não acredito que uma mãe vá molestar o seu filho. Eu não acredito que o padrinho que pegou aquela criança e levou até a igreja, levou até a sinagoga, levou até o candomblé, que aquele padrinho ele tenha coragem de se relacionar sexualmente com esse menino, com esse jovem. E aí os nossos olhos, a tendência deles é ficarem meio que embaçados às vezes. Ou às vezes fica meio neurótico. Fica percebendo que tudo que a gente está vendo é sexo. Também não é assim. Por isso que é importante. Quanto mais a gente fala sobre esse assunto, mais possibilidade a gente tem de ter uma visão mais raciocinada disso. A gente fica menos neurótico. Mas com segurança, mas também sem essa coisa neurótica. Achando que tudo que acontece é isto. Por que tão poucas denúncias sobre os meninos e jovens abusados sexualmente? Então, uma é aquela que eu falava inicialmente sobre o Código Penal, que ali não aparecia a questão do estupro, aparecia sim a questão da lesão corporal, do atentado violento ao pudor, mas não aparecia o estupro. No Brasil se justifica que a maioria dos estudos sobre a violência sexual está focado na atenção às meninas, pois em função de estatísticas são elas as mais atingidas. É claro, aparecem maiores casos sobre as meninas. Agora, existe uma dúvida. Será que as notificações, esses documentos, esses relatórios, por que eles não falam sobre os meninos? Então, se tem uma dúvida assim, existem mais casos sobre os meninos. É claro, não são mais casos do que em relação às meninas, mas existem mais casos sobre os meninos. Os meninos seriam as vítimas silenciadas por medo de expor a sua masculinidade. Então ele tem um quadro, nossa, um leão em cima da árvore, um leão, um carnívoro, o rei da selva, das savanas, embaixo um herbívoro, que é o seu alimento, que encurrala. Como é que é essa história? O homem, né, nesta sociedade, nossa, ele não tem lugar para a sua fragilidade. Então, a masculinidade nega e rejeita qualquer tipo de fraqueza e pedido de ajuda, considerando a passividade do homem como atributo da homossexualidade. Poxa, aí, né, grosseiramente a sociedade vai olhar para aqui, pô, esse leão aí, não sei não, hein? E assim, eu estava ouvindo quando tu falavas, né? Que quando nasce o menino, fala, prende as suas cabritas, que o meu bode está solto. Só que nem sempre é assim. Às vezes, esse bode, ele não vai atacar ninguém. Ele é tímido, ele tem dificuldade de relações interpessoais, ele não é um caçador. Porque tem essa ideia, né?
que a gente vai falar também mais à frente, o homem ser esse caçador. Né? Quer dizer, se as cabritas devem ser presas, é porque esse bode vai atacar. Esse bode é viril, é macho. Esse bode às vezes quer brincar de boneca, sem ser homossexual. Ele quer ser pai, brincar de boneca. Exatamente isso, alguns mitos em torno da violência sexual contra os meninos e jovens. Os homens não ficarão traumatizados se o uso sexual for praticado por uma mulher. Isso é mentira. Vai ficar fragilizado. Com certeza. Com certeza em relação aos estudos, né? Que mostra a depressão, que mostra depois a falta de apetite, que vai contribuir para o seu desenvolvimento sexual, que às vezes acontece de 7 a 14 ou mais novo, e ele só vai conseguir colocar isso para fora muito mais tarde. Muito mais tarde. Os homens são naturalmente esses caçadores sexuais. Isso não é verdade. Está falando sobre isso, não é verdade. Os meninos querem necessariamente um contato com uma mulher, um contato sexual com uma mulher. Isso também não é verdade. É coisa da timidez. E quando a gente olha do ponto de vista biológico, as meninas, elas se desenvolvem muito mais rápido do que os meninos. Muito mais rápido. Quando a gente olha para essa questão do Estatuto da Criança, tem uma coisa que eu observei em São Gonçalo, nos anos 2000, que foi o seguinte. Existe uma queda da natalidade das mulheres a nível mundial, as mulheres em idade fértil. Por outro lado, existe uma fertilidade, uma maternidade, uma maternagem de crianças de 10 a adolescentes de 14 anos. E quando você olha quem são esses pais, eles não têm 10, 11, 12, 13, 14 anos. São homens de 27 até 45 anos. A quem recorrer em caso de abuso sexual? Então você tem ali uma série de lugares, né? Ministério Público, Estado do Rio de Janeiro, a Polícia Militar. E aí quando você mora numa comunidade de periferia, como eu moro, não é tranquilo você chamar a polícia. Vou chamar a polícia e resolver. Calma, não. Você tem que pensar como é que você faz isso. Chamar a polícia civil? Como é que você chama? Como é que você faz isso? Você tem o Disque 100. Sei como é que funciona o Disque 100, né? Você tem o Juizado da Infância e da Juventude. Como é que esse magistrado olha para essa situação? E assim, esse magistrado, ele representa um olhar da sociedade. Ele não está olhando, ele não olha de forma nua, simplesmente. Ele olha com o olhar da sociedade. E a sociedade é homofóbica, ou seja, ela tem aversão, ela não tolera os homossexuais, e para eles isso pode ser um ato de homossexualidade. Então, por isso que você tem vários casos de xingamentos, de violência contra os homossexuais e até casos de morte. Muitos casos de morte, inclusive. Você tem um conselho tutelar. Assim, gente, é só chamar o conselho tutelar. Mas quando você aproxima o seu foco, assim, o que é o conselho tutelar? Quem são os conselheiros tutelares? Como é que eu faço para conversar com esse conselheiro tutelar? Como é que é a formação desse conselheiro tutelar? O que ele pensa sobre o que eu penso? E aí, talvez, uma das ideias que me vinha à cabeça era isso, conversa quase brinque. Faz um grupo de... desculpa estar na igreja e falar isso, faz um grupo de feiticeiros e começa a conversar com as brinque. O ponto de cultura. É isso? Por favor. E para isso é interessante as rodas de conversa. Fazer rodas de conversa, né? E aí, com algumas questões filosóficas, por exemplo, de que maneira compreender como os outros pensam, sem fazer com que essa compreensão seja deturpada pela aplicação
de uma lógica que não é propriamente a lógica desse outro. Eu penso que isto aqui é uma bola. Eu penso que é uma bola. A pessoa fala que é uma bola, vai dizer, não, isso aqui é um triângulo. Não, né? Esta lição que aprendemos na análise do movimento popular, como aprendemos também com Paulo Freire. O agente ajuda ou atrapalha. Às vezes mais atrapalha do que ajuda. Mas quem tem a informação do seu projeto de vida é quem está lá na base. Então, nesse caso, eu ouvi os meninos e as meninas. O que eles pensam? O que eles falam? E aí eu já estou encerrando. Não vou ler aquilo ali tudo, não é? Mas aquilo ali, assim, juntei uma série de coisas interessantes para o facilitador de roda de conversa. Que assim, você está ser sensível, ouvido treinado, olhar atento, respeitando a diferença, isento daquela fala única, né, individual, profissional, não tem que ser desta forma, até faz aquela coisa mais imponente, para falar sobre o profissional, não é? Ampliando vozes, poxa, você está em silêncio. Os meninos aqui, né? Olha, por favor, vocês falem sobre o que está acontecendo. E aí, não, eu falo com minha dificuldade, eu fiquei ali, né, eu não consegui falar, mas falou, você estava ali na frente, o corpo fala de diversas formas. Eu achei muito interessante que cada um, né, até comentava o pessoal da MAR, que cada um falava de uma forma diferente, do mesmo tema. Muito rico, né? Pô, muito rico. Vamos ver, de uma forma. É quando a menina fala, ela também fala de uma. Aí você, né, ela é provocada, e aí sai uma coisa também bastante interessante aos ouvidos, que é interessante ouvir. Acompanhar os caminhos desenhados pelo grupo. Às vezes, aquilo que o professor, o vereador falava, né? Chega na escola e tem uma questão sobre morte. Poxa, vamos falar sobre morte. Conteúdo programado. Mas tá. Desenvolver a escuta, identificar. Então, é isso. Difundir responsabilidades mútuas. Olhar para essa pessoa que está à sua frente. Olha, uma linguagem. Para você não dá problema muito. Olhar, se possível tocar, não é? E conversar. E conversar. Acho que a minha fala é essa.